Bem, olá. Nós damos sequência aqui ao nosso curso de polarização, guerras culturais e polarização da esfera pública. Hoje comentando um conjunto de artigos sobre polarização afetiva, um artigo do Shanto Iyengar, de 2012, e um outro da Liliana Mason, de 2015. São basicamente os dois grandes artigos que inauguraram e que apresentaram as evidências empíricas em defesa da tese da polarização afetiva. Então, antes de comentar um pouquinho sobre esses dois artigos, o que eles trazem de novo, vale a pena recuperar um pouco o que a gente vinha, que nós comentamos aí, o que nós vimos nos comentários anteriores, lá atrás. Basicamente, o que a gente tinha visto é que o debate que foi inaugurado pelo livro Cultural Wars, né, que meio mapeava e apresentava a ideia de que a sociedade americana estava dividida, em que essa divisão se dava em torno dos temas morais na política, ela foi desafiada pelos sociólogos e depois pelos cientistas políticos que foram verificar nas pesquisas de opinião se, digamos, essa intuição ou esse relato, que era um pouco uma, um compêndio de evidências anedóticas que estava na origem do debate sobre polarização política, ele resistia a uma investigação sistemática apoiada nas séries históricas de pesquisa de opinião. O primeiro a fazer isso, no final dos anos 90, foi o de Maggio, não é? Que ele desenvolveu, ele recuperou, digamos, os conceitos de polarização política, os sistematizou esses conceitos de polarização política e olhou para essas séries históricas buscando encontrar evidências empíricas da polarização, que ele achou que eram muito frágeis, que esse processo de polarização política, tal como essas evidências anedóticas pareciam apontar, ele não encontrava. A gente olhava para o público americano em geral e ele não se encontrava polarizado, né? Esse debate, ele encontrava alguns elementos de polarização, e isso no decorrer aí dos anos 2000, isso estruturou uma espécie de debate com o Fiorina de um lado e de outro lado o Abramovitz e colaboradores, né? Fiorina e colaboradores, Abramovitz e colaboradores, em torno se havia ou não, se havia ou não polarização política nesses 10 anos aí de pesquisa empírica nos Estados Unidos, se estabeleceu, se confirmou de que havia de fato uma polarização da opinião política sobre uma série de temas, quando a gente restringia, não no público em geral, mas quando a gente restringia apenas as pessoas que tinham, as pessoas que se consideravam democratas ou republicanos, ou ainda as que se consideravam conservadoras ou liberais. Nessa espécie de elite política das pessoas que estão mais engajadas, que têm essas identidades políticas mais fortes, mas se a gente isolava essa parcela da população, que não era uma parcela desprezível, a gente via que as opiniões políticas estavam bastante polarizadas. Nos dois sentidos, né? Elas já estavam polarizadas quando a gente contrastava uma comunidade republicanos com democratas, e elas estavam polarizando, ou seja, elas estavam tendendo para um processo de polarização, né? Usando aí as medidas clássicas estabelecidas pelo Di Maggio, né, no artigo, kurtosa, variância. A gente olhava as escalas de opinião e a opinião ela ia se concentrando em dois polos muito separados, né, esvaziando, digamos assim, a distribuição normal que concentrava no centro. Esse debate ele durou bastante tempo e ele tinha um pouco esse debate de copo cheio, copo vazio, o que significava essa
polarização das elites, se essas elites significava que o público americano tendia à polarização, ou significava ao contrário, como dizia o Fiorina, que essas elites estavam desconectadas do público, que o público ele não estava polarizado, ele basicamente estava ele estava desprovido de representantes não polarizados. Era um público que tinha posições intermediárias, centristas, e, no entanto, as suas lideranças políticas estavam muito polarizadas e havia uma espécie de desconexão entre a liderança política e a base. Ou, ao contrário, se esse fenômeno da polarização política estava empurrando o público, né? Abramovich respondia isso, inclusive defendendo o fato da polarização, os efeitos positivos para a democracia, né? Dizendo que uma sociedade polarizada ela é positiva porque ela organiza melhor o campo político, as posições são mais coerentes, elas são mais claras, mais coerentes, mais marcadas, a distinção, isso organiza ideologicamente a sociedade, que ela consegue optar com mais, as posições deixam de ser muito cinzas, muito intermediárias, e elas passam a ser mais preto no branco. A polarização também estimularia o ativismo político, né, fazendo com que as pessoas se engajassem mais politicamente, isso traria mais dinamismo e vigor para as práticas democráticas. Então havia uma discussão também sobre se a polarização eram duas coisas, né? Se a polarização estava contaminando a sociedade ou não, e também se a polarização ela era positiva ou se ela era negativa. Bem, esse debate, que ele estava inteiramente estruturado na maneira como o Di Maggio tinha estabelecido a investigação sobre polarização política, olhando para as pesquisas de opinião e olhando sobre a tomada de posições sobre políticas públicas, né, colocando elas em escala e vendo se elas estavam concentradas em polo ou tendendo a concentrar em polo, né, e numa segunda rodada de pesquisa, não olhando só para a sociedade em geral, mas olhando para categorias específicas, no caso as pessoas que tinham identidades políticas fortes e engajamento político. Nos anos 2010, por meio de 2 artigos aí importantes que a gente vai revisar hoje, esse debate mudou. Ele mudou basicamente que ele deixou de olhar para as posições de políticas públicas e passou a olhar para a força das identidades políticas. É uma mudança bem importante porque a definição, porque polarização política estava definida basicamente num sentido meio estatístico. Eu olhava para uma determinada... Eu construía uma escala de opinião sobre um determinado assunto e se eu olhava a distribuição dessa opinião nessa escala e se essa distribuição tendia a se concentrar em 2 polos, se concentrava ou tendia a se concentrar em 2 polos, eu dizia que tinha polarização. O termo é uma maneira de operacionalizar o conceito de polarização, mas também de definir tecnicamente, poder medir, poder estabelecer medidas e poder, inclusive, estabelecer a partir de qual ponto a gente pode considerar uma sociedade polarizada. Pois bem, o jogo virou com esse conjunto aí de investigações. Eles não estavam mais olhando para as opiniões sobre políticas públicas, perguntando se as pessoas eram a favor ou não da privatização, a favor ou não do aborto, a favor ou não da legalização das drogas. Ela passou a olhar exclusivamente sobre identidade política e sobre os efeitos de grupo, uma espécie de hostilidade com relação ao campo adversário. Eu migrei do estudo sobre opinião política e passei a olhar para o estudo sobre identidades políticas, ou, como se diz, identidades sociais. Havia toda uma tradição de estudos dessas identidades, mostrando que você tem dinâmicas de grupos muito marcadas, você tem experimentos aí que datam de décadas atrás, mostrando que você pega um conjunto de pessoas bem misturado, bem homogêneo do ponto de vista demográfico, separa elas arbitrariamente em 2 grupos e nomeia um de grupo azul, outro de grupo verde,
e, e põe eles para interagir, e você tem dinâmicas de grupo muito marcadas, as pessoas começam a se ver como uma equipe, como um grupo, gerando uma espécie de antagonismo com o grupo adversário. É um fenômeno, inclusive, podia ser bem medido do ponto de vista experimental. Esses fenômenos, eles estão na origem dessa nova abordagem chamada de polarização afetiva ou polarização social. Basicamente, o que eles estão olhando é que a identidade de grupo, como republicano e como democrata, e também como conservador e como liberal, nós estamos falando dos Estados Unidos, né? Essas dinâmicas, elas terminam explicando mais a polarização política do que propriamente as posições sobre política pública. Isso, basicamente, o que esse conjunto de pesquisas está mostrando é que as pessoas, o que move a polarização não é a opinião política sobre temas de política pública. O que move a polarização é a dinâmica de grupo. De eu me sentir partícipe de um determinado grupo, grupamento, não é? Um determinado agrupamento político, e eu começar a me definir como parte desse grupo, avaliando politicamente, avaliando positivamente esse meu grupo e rejeitando, desenvolvendo uma hostilidade em relação ao agrupamento adversário. Então, essas essa linha aí de investigação também está baseada nessas pesquisas eleitorais americanas, né, que é uma série chamada American National Election Study, é uma série de pesquisas que são feitas antes e após o processo eleitoral americano. É uma série histórica muito antiga, ela foi a National Science Foundation, que é o CNPq americano, começou a financiar isso em 77. Então nós temos uma série histórica bem quadradinha, bem regular, desde 1977. E antes, mas essa série de 77 já está replicando questões que estavam sendo desenvolvidas por outros grupos e financiadores desde 1948. Então, para algumas questões e alguns temas, a gente tem uma série histórica muito antiga, que vai do pós-Segunda Guerra até hoje. Nós temos aí 70 anos, é isso? 70 anos, mais ou menos. Uma série histórica muito longa, e dá para você traçar a evolução de determinados padrões de opinião e de identidade política, como a gente vai ver, por muito tempo. Nessa série, tem duas perguntas que serviram de apoio aos investigadores dessa linha. Uma era o termômetro. Ele dizia, com relação a uma série de categorias, mas o que nos interessa a democratas e republicanos, pediam para eles se colocarem num termômetro, no qual 0 é frio e 100 é quente. Né? 0 se você tem digamos, uma avaliação negativa, fria, e 100 se você tem uma avaliação positiva, e 50 se você tem uma avaliação intermediária ou se você é razoavelmente indiferente. Então você avaliava o seu afeto, a intensidade do seu afeto em relação ao seu grupo político e também ao grupo adversário. E basicamente o que essa linha de investigação, essa primeira intuição empírica, a primeira evidência empírica que sustenta essa investigação é que quando a gente olha para a diferença entre como eu avalio o meu grupo político e como eu avalio o outro grupo, essa diferença é maior. Ou seja, nós estamos avaliando a diferença dessa avaliação está crescendo, ou seja, eu estou avaliando mais positivamente o meu grupo e mais negativamente o grupo adversário. Né? Eu faço uma diferença. Eu subtraio um do outro e esse número está ficando maior no decorrer do tempo. Dos anos 80, sobretudo, para cá. Então, quando a gente olha, e não está acontecendo as duas coisas, está acontecendo o rechaço mais do que a autoavaliação. Ou seja,
As pessoas, elas avaliam o grupo político ao qual elas pertencem de uma maneira positiva, lá 70 e tantos por cento, 70 e tantos por cento não, dá um número, né, naquela escala de calor que vai de 0 a 100, dá uns 70 e poucos. Então eles avaliam positivamente, né, dando nota 7, alguma coisa entre 7 e 8. E o grupo negativo, e o grupo adversário, originalmente, antes dos anos 80, você dava uma coisa meio indiferente. Então você se via positivamente, o seu grupo positivamente, você considerava o outro. Você era um pouco indiferente ao que o grupo adversário, como você avaliava o grupo adversário. E esse começa a cair. Vai para os 30. Começa nos 50, que é praticamente indiferente, e ele nos anos 2010 até 2018, ele vai caindo para os 30, ou seja, eu vou passando a considerar o grupo adversário, eu passo a ter uma espécie de ojeriza, de negação, de hostilidade em relação ao campo adversário quando eu meço por aí. Tem uma outra pergunta também, que orienta muito essas investigações, que está nessa série histórica aí de pesquisas eleitorais americanas, que ela pergunta se você, como você reagiria se um filho seu, filho ou uma filha, né, casasse com alguém do partido adversário, do partido ou da ideologia adversária. E há um aumento enorme também de você se sentir infeliz. São três coisas: bravo, contrariado ou infeliz se o seu filho casasse com alguém do partido oposto. Nos anos 60, isso aí é mais ou menos uns 5% das pessoas que se sentiriam contrariadas, infelizes ou desgostosas. Nos anos 2000 isso vai para casa aí de 20%, 30%. Nos anos 2010, 30% a 50%. E é um fenômeno que acontece mais com a direita do que com a esquerda. A direita ela fica mais incomodada de ter um filho. Até 50% dos republicanos ficaria bastante contrariado, infeliz, desgostoso se um filho ou filha casasse com um democrata ou com um liberal. Então, esses dois conjuntos de evidência, eles estão pensando polarização política não como as opiniões políticas divergentes dos dois grupos, mas pensando os dois grupos como dinâmica. Por que eles estão fazendo esse deslocamento? Eles estão fazendo esse deslocamento porque essa polarização afetiva, que é fruto dessa dinâmica de grupo, ela é um fenômeno mais intenso do que a polarização da opinião política. As pessoas, sabidamente, elas têm muita dificuldade de encaixar a opinião política nas ideologias de uma maneira correta. Elas misturam, elas têm opiniões desencontradas e elas não conseguem encaixar opiniões de esquerda, posições políticas de esquerda nas esquerdas, fazer o encaixe ideológico. Elas não conseguem discernir a coerência interna das ideologias políticas. E a gente vê que o efeito do chamado alinhamento, ou seja, posições políticas que começam a se encaixar, ele é um fenômeno notável, mensurável. A gente viu aí nesse debate que se estabeleceu aí entre Fiorini e Abramovitz, que esse fenômeno existe, ele é crescente, e na verdade as coisas começam a se encaixar, as opiniões políticas começam a corresponder às ideologias políticas, porém num nível muito menos acentuado do que o antagonismo de grupo. É como se a dinâmica de antagonismo de grupo ela fosse mais forte, ela explicasse mais essa exacerbação do antagonismo, a dinâmica de grupo explicasse mais a exacerbação do antagonismo do que as posições políticas. O fenômeno é muito mais forte. Embora as duas coisas estejam acontecendo, o antagonismo identitário ele é mais forte.
Ou seja, às vezes as pessoas têm, essa inclusive a tese da Liliana Mason, né, que diz I disrespectfully agree, as pessoas concordam, mas se odeiam. Quando a gente olha para as posições políticas, elas são muito mais nuançadas do que o antagonismo. O antagonismo é uma dinâmica de grupo, a gente odeia os adversários. Não porque ele não necessariamente porque eles têm opiniões políticas diferentes da nossa, embora a gente possa achar que eles têm. As nossas posições políticas tendem a ser muito menos divergentes do que esse antagonismo de grupo indica. Liliana Mason, então, o Chanto Inger, né, nesse artigo de 2002, ele estabeleceu isso de uma maneira empírica, né, explorando sobretudo essas duas perguntas aí da pesquisa de opinião eleitoral americana, e contrastando o efeito dessa polarização identitária, de grupo, afetiva, que ele também chama de social, né, com a polarização de opiniões, e falando que esse efeito é mais forte. A Liliana Mason, ela reafirma isso, e ela acrescenta uma hipótese adicional. Ela vai dizer que a polarização afetiva, ela está se intensificando porque está havendo corroboração de identidades políticas que estão ficando alinhadas. Essa é uma tese que vale a pena a gente retomar, né? Ela vai pegar lá nos estudos eleitorais antigos do Paul Lazarsfeld, lá nos anos 40, e vai dizer que eles tinham identificado que é uma espécie de comportamento pendular quando você tem filiação de grupo heterogênea. Então, por exemplo, pessoas negras tendem a votar no Partido Democrata. Esse é só um exemplo. Tá? Pessoas negras tendem a votar no Partido Democrata. E pessoas religiosas no Partido Republicano. De maneira que se você é simultaneamente religioso e negro, a tua lealdade a esses grupos, ela fica balançada. E normalmente a pessoa que tem essa lealdade a esses dois grupos, ela fica tendo um voto oscilante, pendular, votando hora num, votando hora no outro. E o que estaria acontecendo, isso é o que tinha sido teorizado, hipotetizado aí nos anos 40, nos estudos clássicos da sociologia americana. E o que estaria acontecendo mais recentemente, e aí já ela falando, hipotetizando com base em evidências empíricas muito mais consistentes, o que parece estar acontecendo é que essas identidades políticas começam a se alinhar. Os grupos políticos começam a ficar muito mais homogêneos. E quando essas identidades políticas se alinham, elas se reforçam mutuamente, intensificando esse efeito afetivo da polarização. Basicamente, o que está acontecendo, e essa é a principal tese dela, está havendo um alinhamento entre ser liberal, no sentido americano, entre ser uma pessoa de esquerda e ser democrata, e entre ser conservador e ser republicano. Porque havia um pedaço grande, historicamente, de pessoas que tinham essa filiação dupla. Ela se dizia liberal e votava no partido republicano, e vice-versa. E as pessoas estão ficando mais coerentes ideologicamente. Não coerentes ideologicamente, estão tendo identidades mais coerentes. Então as pessoas conservadoras estão se vendo como republicanas e as pessoas liberais estão se vendo mais como democratas. E esse alinhamento dessas não está acontecendo só com essas duas, não, está acontecendo com outras identidades. Mas sobretudo com essas duas, de uma maneira mais marcada, ela está intensificando o efeito da identidade. Essas identidades, ao se alinharem, elas se reforçam. E elas se reforçam gerando esse efeito estranho, na qual a gente não passa necessariamente a valorizar mais a nossa identidade própria, mas a gente está rechaçando mais a identidade antagônica. A partir do momento em que
os liberais estão se tornando mais democratas, eles não passam a valorizar mais a si mesmo, eles passam a antagonizar mais com o adversário. E você tem os efeitos ali que a Liliana Mason nota, né? Eles também se tornam um pouco mais ativistas, mas sobretudo eles rechaçam a identidade adversária. Tá? Essa linha de investigação, então, ela mudou. A gente está olhando menos que opinião política, olhando menos para o debate das opiniões, embora isso também esteja acontecendo, isso também seja influenciado pela a intensificação dessas identidades políticas, então a gente está olhando menos para as opiniões de política pública, para as tomadas de posições no debate, e a gente está olhando mais para a identidade política. E de certa maneira, embora isso normalmente não seja explicitado, a gente está pressupondo que esse deslocamento das opiniões, a polarização das opiniões, seja provavelmente puxado pelas identidades políticas mais marcadas e pela dinâmica de antagonismo que advém dessas identidades políticas mais marcadas. Tá bom? Esse é o meu comentário aí sobre essa literatura sobre polarização afetiva. Nós olhamos aí para 2 artigos, um do Shanto Inger e colaboradores, de 2012, e outro da Liliana Mason, de 2015. É isso.